Você já se sentiu como se seu peito estivesse preso, como se algo invisível estivesse esmagando impiedosamente sua alma? Existem dores que ninguém vê. Existem lutas sem nome, mas que doem como feridas abertas. E em meio a todas essas batalhas silenciosas, há uma que lentamente drenou suas forças, essa angústia constante, roubando sua paz a cada dia, como um ladrão silencioso na calada da noite. Você tenta escondê-la, tenta seguir em frente, tenta sorrir, mas por dentro tudo parece estar em ruínas. E é nesse lugar secreto da sua dor que Deus entra hoje e lhe diz: meu filho, por que essa angústia continua roubando sua paz? Hoje eu lhe dou descanso. Sim, Deus fala com você, porque Ele conhece os cantos escuros que você não consegue explicar a ninguém. Ele viu cada lágrima abafada no travesseiro, cada pensamento de desistir que você enterrou por vergonha. E Ele o trouxe até aqui, não por acaso, mas com um propósito eterno. Talvez você nem consiga explicar a razão exata dessa inquietação que o acompanha do amanhecer ao anoitecer. Talvez você tenha se acostumado a viver com essa dor, como se ela fizesse parte de você. Mas não faz. Essa angústia não é identidade, é uma prisão. E o paraíso está prestes a abrir seus portões. A paz que você busca não se encontra nas mudanças externas, mas em uma voz que acalma a tempestade interior. E essa voz está prestes a falar. Mas primeiro você precisa entender por que essa angústia encontrou morada em sua alma. Há algo por trás dela que poucos conhecem. Um segredo que permaneceu oculto por muito tempo e hoje será revelado. Você está diante de um momento sagrado, um encontro com a resposta que sua alma vem clamando em silêncio. Jesus conhece a raiz dessa angústia e não veio apenas para confortá-lo, ele veio para libertá-lo. Uma poderosa verdade está prestes a ser revelada em sua vida. Uma verdade que tem o poder de erradicar essa aflição e restaurar a paz que você pensava ter perdido para sempre. Mas para recebê-la, você precisa ouvir até o fim, porque esta não é uma mensagem comum. É um chamado, é ajuda divina e ele diz: hoje eu te dou descanso. Respire fundo, silencie sua voz interior. Você está diante de algo que pode mudar não apenas o seu dia, mas toda a sua vida. Esta não é apenas uma mensagem, é uma resposta divina para um coração cansado de lutar sozinho contra essa angústia que rouba sua paz. E se esta mensagem já está despertando algo em você, escreva aqui nos comentários com fé e coragem: Senhor, eu recebo o teu descanso. Não escreva por impulso. Escreva como alguém que acredita, como alguém que entende que está realizando um ato espiritual. Sua declaração de fé pode ser o início da sua libertação. Se esta mensagem te tocou de alguma forma, por favor, curta este vídeo. Este simples gesto pode ser o canal através do qual esta mensagem alcançará outras vidas que também enfrentam noites escuras, lágrimas escondidas e dores indizíveis. Curta como alguém que deseja que esta paz chegue a outros também. E se você ainda não faz parte desta comunidade, lembre-se, você nunca estará sozinho aqui. Este canal é mais do que apenas vídeos. É um lugar para encontrar a verdade, a cura e a presença de Deus. Inscreva-se e fique conosco. Aqui, cada palavra é cuidadosamente escolhida para o seu coração, para a sua caminhada com Jesus, para momentos como este, quando você só precisa de um sinal do céu. Jesus revelou algo muito importante sobre essa angústia que tem consumido suas forças dia após dia. E você precisa ouvir essa revelação antes de terminar este vídeo. Porque essa verdade lhe mostrará que há um propósito para tudo o que você tem enfrentado. E ainda mais, existe uma saída real. Fique comigo, prepare seu coração. Deus está prestes a falar com você de uma maneira que talvez nunca tenha acontecido antes. E quando Ele fala, tudo muda, tudo se encaixa, tudo se transforma. Marta não conseguia parar. Seus passos apressados ecoavam pelo chão da casa. Cada som a lembrava de sua obrigação de ser tudo para todos.
Mãos inquietas, coração aflito, olhos ansiosos. Arrumar a mesa, certificar-se de que havia pão, atentar-se aos detalhes, atender às expectativas, tudo em nome do zelo. Jesus estava ali, sentado, mas sua presença parecia mais um motivo para a responsabilidade, como se para ser aceita, admirada, ela precisasse provar seu valor por meio de um esforço incansável. A ansiedade era sua companheira diária, um fardo que Marta carregava porque acreditava que a aceitação vinha do desempenho, não dos relacionamentos. A cada panela mexida, a cada toalha alisada, Marta alimentava aquele perfeccionismo religioso sufocante, aquela urgência de não falhar, de não decepcionar, de não ser julgada pelos outros ou por Deus. Não era apenas o trabalho doméstico que lhe roubava a paz, mas o medo constante de nunca fazer o suficiente. E ali, enquanto corria, Maria escolheu algo que rompeu com a lógica do ativismo: sentar-se imóvel aos pés de Jesus, ouvindo cada palavra que ele dizia, completamente entregue, vulnerável e recebendo o que ninguém poderia lhe tirar: o verdadeiro descanso, aquela paz que não depende do que se faz, mas de quem se conhece. Você já sentiu aquela ansiedade corrosiva, aquela pressão para ser irrepreensível, para provar seu valor aos outros e, acima de tudo, a Deus? Quantas vezes a inquietação do perfeccionismo fez você perder a capacidade de simplesmente existir e se sentir amado? E se, no fundo, a raiz dessa tensão não for a falta de fé ou zelo, mas a cruel mentira de que você precisa merecer o favor divino por meio de suas ações? Marta não era má nem preguiçosa. Ela era vítima do mesmo ciclo que devora tantos de nós. A crença de que o amor de Deus é uma nota que precisamos merecer, uma recompensa para aqueles que não cometem erros. Talvez você não fique correndo pela casa, mas corre mentalmente, imaginando cenários em que todos dependem do seu desempenho, temendo o fracasso por não atender aos padrões religiosos ou familiares. Talvez você até pense que, se parar, tudo desmoronará e Deus se afastará. Mas observe, Jesus não repreende Marta por trabalhar, mas por seu coração inquieto, dividido e ansioso. Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Maria escolheu o que é melhor, e isso não lhe será tirado. Lucas 10, 41, 42. Imagine o abismo que se abriu dentro dela naquele momento. O choque de perceber que estava vivendo para atender a expectativas e não desfrutando da presença restauradora. Jesus não valoriza máscaras ou frenesi em nome do sagrado. Ele se importa com corações íntegros, em paz e transparentes. Quantos de nós carregamos o fardo da observância religiosa nos ombros, como se qualquer falha levasse à rejeição? E se o verdadeiro pedido de Jesus não fosse façam mais, mas sentem-se e ouçam? Será que a sua busca incessante por aprovação, as suas exigências autoimpostas, a sua incapacidade de pedir ajuda são, na verdade, sintomas de uma alma cansada de tentar conquistar algo que já nos foi dado? Amor, graça, aceitação. O ativismo, quando separado da intimidade, rouba a alegria, resseca a alma e destrói relacionamentos. Você já percebeu que a sua ansiedade muitas vezes aumenta justamente porque você não se permite ser vulnerável, porque não acredita que seja suficiente simplesmente por ser filho ou filha? O perfeccionismo é uma prisão disfarçada de virtude. A angústia de nunca cometer um erro, de nunca decepcionar, é uma ladra silenciosa da paz interior. Não é incomum ver cristãos lutando contra a insônia e a autoconfrontação, incapazes de desfrutar do descanso prometido por Jesus, simplesmente porque a religião se tornou um fardo em vez de um refúgio. Se esse for o seu caso, talvez hoje o apelo de Jesus a Marta lhe faça sentido. Pare de se perder no excesso de dever e permita-se experimentar o ser. O verdadeiro descanso não vem do controle ou do desempenho,
Ele surge da presença, daquela decisão radical de abrir mão do mérito e sentar-se vulnerável diante de Cristo. O mundo pode dizer que apenas aqueles que agem, aqueles que não falham, aqueles que não param, aqueles que não choram são dignos. Mas o convite de Jesus rompe com todos os padrões de perfeição e chama você a se aproximar. Maria ousou parar. Maria quebrou as regras da ansiedade, desafiou o clamor da produtividade, ignorou o olhar crítico dos outros. Ao escolher o bem, ela se tornou um símbolo de um coração satisfeito com o eterno, e você também pode. O descanso não é uma recompensa pelo mérito, é um presente para aqueles que admitem seu cansaço. Não é falta de fé dizer que você está exausto. Não é sinal de fraqueza parar para se curar. O chamado de Deus é para sentar, ouvir, receber, e toda a inquietação que o atormenta se rende a essa paz. Hoje, talvez, você precise fazer como Maria fez e desafiar a lógica desta era, que idolatra resultados. Talvez a resposta que você busca desesperadamente para sua angústia não seja mais esforço, mas a extraordinária coragem de descansar, sabendo que Deus não o mede pelo quanto você produz, mas pelo quanto você se permite ser amado. O significado não se encontra na pressa, encontra-se na quietude diante dele. Hoje, o Senhor sussurra: você não precisa provar nada, apenas fique comigo. Se suas noites têm sido insones por medo do fracasso espiritual, se sua alma perdeu o brilho pela pressão de ser perfeita, permita-se confessar essa dor. Escreva nos comentários: quero aprender a descansar em Jesus. Que esta seja a sua declaração de fé, não para agradar aos homens, mas para se libertar do peso invisível que rouba sua paz diariamente. O descanso é uma promessa garantida, não um prêmio para alguns poucos escolhidos. Permita-se recebê-lo, mas há mais. Há um segredo subversivo nesta história. O verdadeiro poder não reside em fazer tudo, mas em abrir mão de tudo para ouvir aquele que é a fonte de todo o repouso. O desafio é abandonar o altar da performance para se curvar diante do altar da presença. Então, você está pronto para trocar a ansiedade do perfeccionismo pela serenidade que existe somente aos pés do Mestre? Porque há algo nesta decisão que pode transformar radicalmente a sua vida. As colunas do templo tremem sob as mãos de Sansão, um homem marcado pelo peso de cada erro que cometeu. Em meio aos gritos e olhares furiosos de seus inimigos, seu coração pulsa com uma mistura agonizante de remorso, sede de redenção e esperança ferida. Não há mais uma multidão aclamando, nem fama ou orgulho sobre seus ombros. Restam apenas as ruínas do que um dia foi, o arrependimento pelo que jamais será e o eco insistente daquela inquietação. Como suportar o peso das escolhas erradas e a angústia sufocante que parece gritar a cada pensamento? Deus lhe diz hoje: o desespero que consome sua paz dia após dia não é o seu fim. Sansão, cego e humilhado, sente o vazio de quem perdeu tudo por decisões tomadas na tempestade de sua própria vontade. Os filisteus, que antes tremiam diante de sua força, agora o ridicularizam, transformando cada segundo naquela prisão em uma cruel lembrança das consequências do orgulho e das prioridades equivocadas. Uma vida inteira pode desmoronar em um instante. Um passo em falso, uma confiança mal depositada. Quem nunca chorou de arrependimento por um caminho errado? Quem nunca desejou poder voltar no tempo para evitar sucumbir à própria fraqueza? Essa angústia que rouba a paz, que o acusa de madrugada e perturba seu espírito, Sansão a sentiu em sua forma mais brutal. Contudo, existe um segredo escondido ali, entre as pedras e a poeira do esquecimento. Mesmo com tudo perdido, Deus não fecha as portas para aqueles que verdadeiramente clamam, nem ignora o apelo aflito daqueles que se arrependem. Sansão, diante do abismo, faz o que muitos evitam por orgulho. Pede ao Senhor uma chance.
Ele não finge mérito, não argumenta sobre glórias passadas, nem tenta se justificar. Das profundezas de sua miséria, ele sussurra: Senhor Deus, lembra-te de mim e dá-me forças só desta vez. Juízes 16, 28. Essas palavras não são meramente um pedido de vingança, mas um clamor por um retorno à esperança, um apelo pela misericórdia de um Deus que não é limitado pelas nossas limitações humanas. Quantas vezes seu coração gemeu assim? Quantas noites você passou lutando contra o arrependimento, sentindo que não há possibilidade de um novo começo? O medo do fracasso paralisa, a culpa corrói, e a vergonha de decisões erradas parece uma muralha intransponível entre você e o verdadeiro descanso. Deus está falando diretamente com você agora. Não é o fim. O que parece ser uma derrota pode ser o prenúncio de uma nova oportunidade, o início do descanso que só Ele pode oferecer, mesmo depois do furacão dos seus próprios erros. Respire fundo. Mergulhe neste momento como Sansão, aceitando sua fraqueza e entregando cada ferida ao Criador. A história bíblica revela que nenhuma queda é tão profunda, nenhum erro tão grave que possa superar a compaixão e o poder restaurador de Deus. O que Sansão faz em seu momento de desespero não é simplesmente buscar um milagre externo, mas declarar uma fé renovada. Ele reconhece que sua força, sua coragem e seu destino não vêm de sua própria força, nem de um passado glorioso, mas do Senhor que pode restaurar até mesmo o que foi destruído. E se o peso de suas decisões não for um castigo, mas uma preparação para um novo começo? E se aquela dor que o mantém acordado à noite for a porta de entrada para experimentar o verdadeiro descanso, longe do ciclo paralisante da culpa e da vergonha? Sansão nos mostra que quando tudo parece perdido aos olhos humanos, o que resta é a promessa de um Deus que ouve cada clamor, que nunca se cansa de dar nova vida aos corações quebrantados. Talvez você esteja à beira da exaustão, questionando se o seu arrependimento tem algum valor. Talvez a voz da acusação seja a única que ecoa em sua mente, fazendo você sentir como se o remorso e a vergonha tivessem roubado sua paz para sempre. Mas hoje, Deus lhe dá a mesma resposta que deu a Sansão. Ainda há uma chance. Sua fraqueza não anula a força do Todo-Poderoso. Um momento de entrega, uma oração sincera, pode reescrever o final da sua história. Não se trata de merecer ou evitar consequências, mas de receber descanso onde só existia condenação. O convite do céu é para deixar a graça vencer a culpa, para confiar que Deus pode transformar ruínas em testemunho, lágrimas em força e experiências de fracasso em portas para uma paz extraordinária. Você já parou para pensar que, ao admitir suas fraquezas e entregar seus erros a Deus, você poderia experimentar uma força que jamais conseguiria alcançar sozinho? Manter a máscara da autossuficiência não prolonga apenas o seu sofrimento? Aceitar um novo começo não exige mais coragem do que se apegar à culpa? Essas são perguntas que somente um coração sincero diante de Deus pode responder. Sansão, lembrado por sua força, termina sua vida lembrado por sua completa dependência do Deus que dá descanso aos cansados e levanta os arrependidos. E você está pronto para se libertar do peso dos seus erros e pedir ao Senhor: lembra-te de mim e dá-me força? Como um ato público de fé, declare nos comentários: Senhor, mesmo quando estou abatido, confio que a tua graça me levantará, transformando este espaço virtual no templo onde você entrega as ruínas do passado para receber descanso e um novo começo. Mas isso não é tudo. Há um aspecto ainda mais profundo nessa história que quase ninguém percebe. A maior vitória de Sansão não foi derrotar seus inimigos, mas encontrar descanso no perdão do Senhor, mesmo quando parecia não haver volta. E se eu lhe dissesse que o verdadeiro segredo para o descanso não é evitar erros,
mas aceitar que Deus sempre oferece novos começos, mesmo nas situações mais improváveis. O que se segue pode transformar sua perspectiva sobre suas próprias limitações e abrir as portas para uma confiança sem precedentes no amor que tudo renova. A sala de estar estava cheia, o incenso perfumando suavemente a luz dourada que filtrava pelas pequenas janelas, mas Isabel permanecia à parte, sentada em silêncio no canto mais isolado da casa. Ouvia risos vindos do pátio, sentia o aroma de tâmaras maduras, mas não conseguia se livrar da inquietação que parecia pesar em seu peito noite após noite. A mesma sensação que invade tantos corações cansados. Aquela angústia silenciosa que parece roubar a serenidade mesmo nos dias de aparente calma. Isabel já havia perdido a conta de quantas vezes chorara em silêncio, escondida, cobrindo o rosto com as mãos para que ninguém ouvisse seus soluços. O tempo passou, os anos se acumularam, e os olhares dos vizinhos estavam repletos de perguntas não ditas. Por que ela, tão virtuosa, não foi abençoada por Deus? O que há de errado com ela? Eram pensamentos como veneno, e Isabel sentia a dor em cada um deles, como se fossem espinhos que a perfuravam profundamente. Seu marido, Zacarias, tentou confortá-la com palavras ternas, mas em seus olhos também havia perguntas, dúvidas e uma sombra de resignação. Não havia criança, nenhuma resposta, nenhum sinal. Apenas o silêncio que ecoava a cada dia na alma de Isabel. Quantas pessoas hoje em dia experimentam a mesma angústia diária de orações que parecem cair em ouvidos surdos? Pode ser a mãe rezando por seu filho perdido, o jovem pedindo orientação, o trabalhador implorando por alívio em sua necessidade. Cada súplica não atendida parece alimentar o medo da rejeição, da inutilidade, da invisibilidade diante do próprio Deus. Você já sentiu essa angústia, como se tudo o que você clama se perdesse no ar, sem jamais encontrar um eco divino? Talvez você se pergunte se foi esquecido, se sua dor é pequena demais, se o céu realmente o ouve, ou se simplesmente ecoa em silêncio. A angústia de Isabel carregava o peso de gerações. Em sua cultura, a infertilidade era considerada quase um sinal de desaprovação divina. O julgamento alheio intensificava seu sentimento de impotência, e cada visita de uma amiga grávida trazia, junto com um sorriso, uma dolorosa lembrança do vazio em seus próprios braços. E quanto mais ela ansiava, mais impossível parecia. Contudo, foi nesse cenário de desespero que as promessas de Deus começaram a tomar forma, mesmo quando tudo parecia calmo. O tempo passou, mas as palavras de Zacarias em suas orações noturnas não cessaram. Havia fé em meio à espera, embora misturada com lágrimas e cansaço. O momento que mudou tudo aconteceu de forma tão inesperada que superou todas as expectativas. Zacarias, enquanto servia como sacerdote no templo, foi surpreendido pela aparição de um anjo. Não tenha medo, Zacarias, pois a sua oração foi ouvida. E Isabel, sua mulher, lhe dará um filho, a quem você chamará de João. Lucas 1:13. Foi como se uma janela tivesse se aberto na noite mais escura. Aquela palavra não era apenas a promessa de um milagre, mas a revelação de que o silêncio de Deus nunca foi uma rejeição, mas sim uma preparação para algo extraordinário. Enquanto Isabel acreditava ter sido esquecida, Deus estava escrevendo uma história de esperança onde o tempo era um instrumento, não um castigo. Esse conflito narrativo nos leva a uma questão inquietante. E se o maior erro que cometemos for interpretar o silêncio como abandono, quando na realidade Deus está construindo algo muito maior do que nossos olhos podem ver? Quantas vezes você duvidou da presença de Deus porque as respostas não vieram quando você esperava? A angústia que rouba sua paz diariamente é prova de que Deus se afastou, ou é o terreno fértil onde sua fé se aprofunda e sua história se transforma? O que geralmente ninguém,
Admite em voz alta é que o crescimento espiritual mais poderoso muitas vezes ocorre justamente nos desertos do silêncio. O tempo que parece vazio é, na verdade, repleto de propósito. A promessa feita a Isabel não era apenas para ela, mas para todos que carregam a angústia de anos sem respostas, para todos que sentem que Deus permanece impassível. João Batista seria aquele que prepararia o caminho para algo ainda maior. O silêncio persistente era, na verdade, o palco para um milagre que mudaria não apenas a vida de Isabel e Zacarias, mas a de toda a humanidade. Confiar nas promessas de Deus não significa ausência de dor, mas a certeza de que o verdadeiro descanso se encontra na fidelidade daquele que jamais falha, mesmo quando o tempo parece dizer o contrário. Talvez você precise encarar uma verdade profunda. O que você chama de atraso, o Senhor chama de momento perfeito. Sua oração não respondida pode estar crescendo como uma semente em solo profundo, e quando o fruto aparecer, a espera terá valido cada lágrima. Isso não é apenas consolo, é a chave para se libertar da escravidão da ansiedade que tenta paralisá-lo. A paz não depende do presente, mas de confiar naquele que promete consolo e descanso no momento exato. Você está disposto a entregar suas preocupações, não como alguém que desiste, mas como alguém que crê que Deus está preparando algo além da sua imaginação. E se, em vez de questionar o silêncio, você escolhesse confiar que Ele nunca perdeu o controle da sua história? Se esta mensagem ressoou profundamente em você e você sente o peso da espera, declare nos comentários: eu me recuso a desistir porque acredito na fidelidade de Deus. Faça deste espaço um altar de declarações de fé, um lugar onde sua esperança se fortaleça e onde você inspire outros que vivenciam a mesma angústia. Afinal, quando compartilhamos nossa confiança, multiplicamos milagres e derrubamos as barreiras do desânimo. Mas não pense que este é o fim. Há uma revelação surpreendente que pode abrir seus olhos para dimensões ainda mais profundas de descanso e libertação. Esteja preparado. O que vem a seguir pode desafiar tudo o que você acredita sobre o tempo de Deus e a verdadeira paz que só Ele pode dar. No frio cortante da noite, no jardim do Getsêmani, a tensão era tão densa quanto a névoa. Jesus, suando gotas de sangue, orava sozinho enquanto seus discípulos dormiam, incapazes de compreender o peso esmagador que pairava sobre ele. O aroma de azeitonas se misturava ao medo no ar. De repente, passos apressados romperam o silêncio. Tochas, lanças e a traição se aproximavam na forma de um amigo. Judas, um rosto familiar e um olhar nublado de angústia, deu um passo à frente, fingindo intimidade. Um abraço frio, um beijo que corta mais fundo que qualquer espada. Amigo, por que vieste? Perguntou Jesus com uma serenidade cativante, a voz trêmula na carne traída, mas não com o veneno do ódio. É nesse momento que a dor aguda da traição atinge seu ápice. Não se trata apenas de uma traição entre conhecidos, mas da quebra da confiança entre aqueles que compartilharam o pão. Judas não era um estranho, mas alguém em quem ela depositara seu amor, sua esperança e seus segredos. O peso dessa cena ressoa profundamente quando você se lembra de quem já te magoou, especialmente se foi alguém do seu círculo íntimo, alguém a quem você entregou pedaços do seu coração. Há uma angústia quase insuportável quando a punhalada vem de onde você menos espera. É como se a paz do dia a dia tivesse sido repentina e cruelmente roubada, deixando um vazio onde antes reinava a confiança. Essa ferida, tão visceral quanto invisível, é a experiência humana de ser traído, a sensação de ser substituído, de ter seu valor desconsiderado no altar dos interesses de outra pessoa. Você sente o chão sumir sob seus pés. Seu peito se aperta com uma dor que não é física, mas que parece estar te matando por dentro. Você se pergunta: o que eu fiz de errado?
Como posso confiar em alguém novamente se até Jesus, o amor mais puro, foi vendido por um preço tão insignificante? Talvez hoje sua angústia não seja apenas pelo ato em si, mas pelo golpe que ele desferiu em sua autoestima, pela inocência despedaçada, pela sensação de que a confiança jamais poderá florescer novamente no mesmo lugar. Quantas vezes você já reviveu essa cena em sua mente, incapaz de se libertar do ciclo de dúvida, ressentimento e desilusão? Sua paz foi roubada para sempre? Ou existe uma promessa mais profunda, algo que surge da dor, capaz de transformar tudo o que você acredita sobre lealdade e perdão? O que poucos compreendem é que naquele jardim escuro, Jesus não apenas foi traído, mas transformou o significado da traição. Sua resposta não foi vingança, mas um convite à reflexão. Amigo, por que vieste? A paz de Cristo não foi destruída pelo beijo da mentira, mas reconstruída pela compaixão. E se você pudesse fazer o mesmo hoje? E se a sua dor pudesse ser transformada em uma fonte de força em vez de uma corrente de amargura? E se o que realmente o aprisiona não for o ato da outra pessoa, mas o peso do que você escolheu carregar desde então? A angústia de ser traído inevitavelmente lhe rouba a paz todos os dias? Ou será que é justamente na traição que Deus revela um novo caminho para o descanso, onde o perdão não é fraqueza, mas uma estratégia divina de libertação? Mateus 26:50. Ressoa como um chamado à consciência. Amigo, por que vieste? Talvez você nunca tenha ouvido essa pergunta sob essa perspectiva. A traição não se resume à dor do que lhe foi feito, mas ao propósito oculto que pode emergir desse abismo. Deus jamais desperdiça o sofrimento. Cada lágrima derramada diante da injustiça pode regar o terreno para a transformação. Você não precisa mais ser refém de memórias amargas, traumas repetidos ou da angústia que o impede até mesmo de esboçar o menor sorriso. Jesus, ao ser traído, demonstrou que até os golpes mais cruéis podem se transformar em degraus para a redenção. Não é fácil, não é automático, mas a promessa permanece. Hoje, ele lhe oferece descanso justamente na área da sua ferida mais profunda. Não porque ele ignore a sua dor, mas porque a compreende profundamente. Respire fundo agora e permita-se sentir tudo isso. Não reprima mais sua raiva, nem negue a saudade do que você perdeu. Reconheça a tristeza, mas não a trate como a dona do seu destino. Jesus sofreu a traição para que você não precisasse reinventar o caminho para a paz sozinho. Ele não só te entende, como também te dá forças para atravessar o vale, para perceber que a noite não determina o valor do dia seguinte. O verdadeiro descanso não vem da ilusão de que nunca seremos feridos, mas da certeza de que, mesmo quando estamos sofrendo, não estamos sozinhos e não precisamos carregar esse fardo até o fim da vida. Angústia pode tentar roubar até a última gota da sua paz, mas há um verdadeiro descanso reservado para aqueles que confiam mais nas promessas de Deus do que nas dores do passado. Agora, quero te desafiar profundamente. E se você ousasse entregar este episódio, este nome, esta lembrança a Deus para que Ele possa transformá-los radicalmente? E se você ousasse declarar nos comentários, como um ato de fé, o nome de alguém que você precisa perdoar hoje? Não para justificar o que essa pessoa fez a você, mas para se libertar desta prisão invisível. Jesus está te chamando para um novo ciclo, para um alívio que só Ele pode dar. Se esta mensagem falou com você e tocou camadas da sua alma que ainda não se curaram, escreva nos comentários. Chega de carregar esta dor, aceito o descanso de Deus. Mas a história da restauração não termina nos momentos mais sombrios. Há algo oculto no caminho do sofrimento que quase ninguém compreende, o verdadeiro perdão e a paz inexplicável que surge quando a angústia é trocada pelo descanso prometido. Prepare-se, pois o que vem a seguir pode abalar tudo em que você já acreditou sobre o caminho para a verdadeira liberdade.
Poeira e o som de martelos ecoavam pela Jerusalém em ruínas, enquanto Neemias, com as mãos calejadas e o peito pesado por um sentimento de inadequação, erguia a voz para encorajar um povo exausto. O peso da responsabilidade ameaçava seu espírito a cada pedra que ele levantava, pois a tarefa de reconstruir os muros, de restaurar a dignidade de uma nação ferida, não era apenas física, mas transpassava sua alma. Carregar o sonho de um povo inteiro, sabendo que o fracasso os exporia à vergonha mais uma vez, fazia seu coração oscilar entre a esperança e uma angústia lancinante. Ao seu redor, olhares suspeitos, ameaças de inimigos, zombarias daqueles que diziam ser impossível reconstruir aquelas barreiras. Era como caminhar por um campo minado, cada passo observado e criticado, como se cada erro pudesse derrubar não apenas pedras, mas vidas e futuros. Você consegue sentir como essa pressão pode sufocar a paz? O medo de não conseguir lidar com tudo, de ser inadequado, de decepcionar aqueles que amamos, é uma das ansiedades mais cruéis da vida cotidiana. Neemias sentiu o gosto amargo da exaustão e a dúvida que assombra toda a liderança. Será que Deus realmente me quer aqui? E se eu falhar diante de todos? A insônia daqueles que carregam mais do que podem suportar é uma prisão invisível. Você percebe como essa tensão rouba o verdadeiro descanso e como as expectativas criam uma gaiola onde até os mais corajosos tremem. A narrativa toma um rumo surpreendente quando Neemias, ainda exausto, não apela primeiro aos homens, mas eleva sua voz cansada diretamente ao Senhor dos céus. Ele declara: "O Deus dos céus é quem nos fará prosperar." Nesse momento, algo invisível se transforma. A oposição, antes ameaçadora, perde seu poder diante da certeza interior. Neemias não encontra alívio no louvor alheio, nem no aparente progresso das obras, mas no profundo repouso que brota da confiança em Deus. É aqui que um dos segredos que quase ninguém vê é revelado. Não é o peso da tarefa, nem a hostilidade dos inimigos, que mais consome o coração. É tentar vencer sozinho, pensando que tudo depende da própria força. Mas quando o olhar se desvia do problema e se fixa na promessa do Senhor, a alma encontra repouso, mesmo em meio aos escombros e às ameaças. Talvez você, ouvinte, esteja se sentindo esmagado por responsabilidades aparentemente intermináveis. Seja a pressão de sustentar uma família, as expectativas no trabalho, no ministério, ou até mesmo aquela sensação de que ninguém apoia seus esforços. Você já sentiu esse tipo de fadiga persistente? E se tudo desmoronar? E se você não conseguir lidar com a situação? Há uma ansiedade silenciosa que mina a alegria e faz com que cada amanhecer pareça um desafio maior que o anterior. As pessoas ao seu redor exigem, esperam, julgam e talvez ninguém veja suas lágrimas escondidas. Será que essa aflição se deve simplesmente ao fato de você estar carregando um peso excessivo ou porque você tem tentado suportar tudo sozinho, sem colocar o fardo sobre aquele que prometeu fortalecê-lo? É nesse ponto que a história de Neemias se torna um ponto de virada poderoso. O verdadeiro descanso não é a ausência de desafios, mas a certeza de que você não está sozinho na batalha. O versículo ressoa com autoridade. Neemias 2:20. O Deus dos céus nos dará sucesso. Não há prosperidade duradoura que não venha das próprias mãos do Senhor. Não há alívio profundo sem a entrega diária desse fardo a Ele. A paz interior não é alcançada por meio do controle absoluto ou da perfeição aos olhos dos outros, mas sim pelo renascimento a cada dia na dependência da promessa de Deus. O Espírito Santo está dizendo agora: meu filho, você não foi chamado para carregar o peso do mundo sozinho. Minha promessa é descanso, minha presença é força, mesmo quando o cenário parece impossível. Você já percebeu como, às vezes, o desejo de ser forte para todos se torna uma prisão emocional?
Quantos respiram angústia todos os dias porque se esqueceram de que a verdadeira força vem da confiança, não apenas da perseverança? É aqui que a mensagem atinge um ponto radicalmente transformador. Não há vergonha em admitir limitações. Deus não espera super-heróis, mas corações rendidos que sabem a quem recorrer quando a dor se torna insuportável. Neemias não negou seu medo, não fingiu que o fardo era pequeno, mas canalizou sua fraqueza em oração e obediência. O resultado é que, enquanto seus adversários zombavam dele e seus amigos vacilavam, ele permaneceu firme, não por autossuficiência, mas porque descansava naquele que torna o impossível possível. Muitos acreditam que só encontrarão descanso quando as circunstâncias mudarem. Mas e se o segredo for mudar a maneira como você encara a luta? Talvez, em vez de pedir tarefas mais fáceis, você precise de ombros mais fortes, sustentados pela promessa viva do Todo-Poderoso. Não se trata de fugir da responsabilidade, mas de não deixar que ela o esmague. E se você ousar acreditar agora que Deus está disposto a compartilhar o fardo com você, que tal experimentar o verdadeiro descanso? Faça deste momento um altar. Ofereça em voz alta ou em pensamento o nome de tudo aquilo que está roubando a sua paz. Clame ao Deus dos céus, como Neemias fez, e declare: não carregarei sozinho o que só o Senhor pode suportar. O alívio não vem quando tudo ao seu redor se acalma, mas quando sua alma escolhe descansar, confiante de que não está abandonada. Sinta esta verdade preencher seu coração hoje. Você nunca foi chamado para carregar sozinho. Esta promessa é para você todos os dias, porque o Senhor conhece o fardo que você tem carregado sobre os ombros. Agora, quero desafiá-lo com uma pergunta corajosa. Até quando você permitirá que a obrigação e a ansiedade ditem seus passos? O próprio Deus, neste exato momento, não lhe oferece um novo começo, um caminho onde o descanso não depende da ausência de luta, mas da presença constante do Pai? Se isso ressoou com a sua dor, declare publicamente nos comentários: eu escolho confiar no Deus do céu. Que seja um ato de fé e entrega, pois há poder em tornar essa decisão pública. Isso não só abençoará a sua vida, como também poderá ser o sinal que outra alma cansada precisa ler hoje. Mas essa não é a última surpresa que essas histórias antigas revelam. Há algo ainda mais profundo, um segredo escondido sob as marcas das vítimas e dos vencedores que nos precederam. Prepare-se, pois o que será revelado em breve poderá desafiar tudo o que você já acreditou sobre limitações e superação. Gideão estava sozinho no lagar, moendo trigo em segredo, suas mãos trabalhando com rapidez, mas sua mente consumida por uma tempestade de insegurança e medo. Ele era constantemente lembrado de sua inferioridade. O mais novo da casa, sua família insignificante, sua tribo a mais fraca de todas. Gideão carregava uma autoimagem distorcida, marcada por anos, ouvindo que não era bom o suficiente, que seu destino já estava selado por suas limitações percebidas. Era como se a cada dia uma angústia cruel se insinuasse em seu peito, roubando sua paz, sussurrando que nenhum esforço jamais seria suficiente, que não havia sentido em tentar. Se você já sentiu esse peso, essa sensação paralisante de fracasso, sabe o quanto ela pode sufocar qualquer vontade de seguir em frente, de lutar. E vergonha do passado, os olhares de reprovação, as comparações silenciosas, tudo se acumula como poeira fina, obscurecendo qualquer faísca de coragem que possa existir dentro de você. Gideão estava lá, não apenas escondendo o trigo de seus inimigos, mas também tentando esconder de si mesmo o medo de ser irrelevante, de nunca ser escolhido para nada grandioso. Quantas vezes você já se encontrou na mesma posição, vivendo à sombra de suas próprias dúvidas, permitindo que a ansiedade e os sentimentos de inutilidade roubem sua alegria? Deus fala com você hoje. Por que essa angústia rouba sua paz todos os dias?
Há uma voz que insiste para que você continue acreditando que não vale nada, mas há outra voz, infinitamente mais poderosa, que vem do próprio trono de Deus, cortando o ruído da inquietação e destruindo a lógica da autodepreciação. Então, o anjo do Senhor apareceu a Gideão e disse: "O Senhor está com você, valente guerreiro." Juízes 6:12. O impacto dessas palavras deve ter sido brutal para Gideão. Ele, um valente guerreiro? Que amarga ironia aos olhos humanos. Mas é precisamente aí que reside a beleza da promessa de Deus. Ele vê potencial, onde o mundo vê apenas limitações. Ele chama de guerreiro aqueles que se consideram covardes. Ele traz paz à alma, onde antes só havia tormento. Pense em quantas vezes na sua vida você se rotulou com nomes que não vêm do céu. Incapaz, fraco, indigno. Será que a angústia que rouba sua paz tem mais a ver com mentiras aceitas do que com sua verdadeira identidade? Observe a história de Gideão e veja como, mesmo diante de suas objeções, Deus não questionou suas fraquezas, nem se rebaixou ao nível de suas desculpas. Deus não o escolheu por ser o melhor, mas porque sua fraqueza revelaria que o poder pertence ao Senhor, não ao homem. O anjo não disse: "Você será um guerreiro", mas afirmou o que Deus já via: "Você é um guerreiro." O que era motivo de vergonha para Gideão tornou-se o cenário perfeito para um milagre divino. Há um segredo que quase ninguém percebe nessa narrativa. É no momento de maior vulnerabilidade, quando a angústia está prestes a destruir a última esperança, que Deus aparece com uma declaração que subverte toda a lógica humana. O Deus que lhe diz hoje: "Essa ansiedade diária não define quem você é. O meu descanso é o que o transforma." Talvez você esteja ouvindo agora e pensando: "É impossível, eu não me vejo dessa forma. Todos os meus fracassos gritam mais alto do que qualquer promessa." Mas é justamente nesse ponto que a graça de Deus opera com mais poder. Não se trata de ser autossuficiente, mas de reconhecer que a paz interior vem quando você aceita a visão que Deus tem para você. Sua batalha não é contra pessoas, oportunidades ou falta de recursos, mas contra as vozes internas que tentam convencê-lo de que Deus nunca o chamará para algo grandioso. E se eu lhe dissesse que o problema não é a falta de fé, mas acreditar na mentira de que seu valor é definido por seus erros ou limitações? Há uma poderosa libertação reservada para aqueles que ousam crer na palavra de Deus acima de seu próprio histórico de fracassos. Não se engane, muitos preferem permanecer na zona de conforto, dizendo a si mesmos que não nasceram para nada grandioso, que a angústia faz parte do seu destino. Mas quem disse que as promessas do Senhor se limitam ao que você vê no espelho? Gideão estava com medo, duvidou, pediu sinais, e Deus lhe respondeu não com repreensões, mas com paciência e afirmação. Você tem a coragem de desafiar a rotina do sofrimento e declarar, mesmo sem sentir, que Deus está com você nesta batalha? Este é um chamado existencial. Ninguém pode lhe dar essa resposta. Gideão só se tornou o guerreiro que libertou Israel quando finalmente abraçou a identidade que Deus lhe deu, não aquela que o mundo projetou sobre ele. O descanso prometido pelo Senhor não é a ausência de desafios, mas a certeza de que, mesmo que você seja pequeno aos seus próprios olhos, você é um gigante nos planos de Deus. Não importa o que tenham dito sobre você, quantas vezes o chamaram de fraco, ou quantas vezes você caiu. O olhar do Pai permanece fixo em você, chamando-o de guerreiro, vendo glória onde antes havia apenas pó. Por que essa angústia o impede, se a verdadeira fonte de descanso não está em você, mas naquele que o criou? Se você sente a necessidade de romper essa corrente invisível de autossabotagem, escreva nos comentários: "Eu aceito ser o que Deus diz que eu sou." Declare isso como um ato de fé, como o fim da narrativa tóxica da dúvida. E se eu lhe dissesse que há algo ainda mais surpreendente escondido na história de Gideão?
Chega um ponto em que a transformação não depende mais de circunstâncias externas, mas unicamente da decisão interior de confiar na palavra eterna de Deus. O próximo passo nesse caminho pode ser um ponto de virada, capaz de remodelar completamente a sua percepção de si mesmo e do que é possível para aqueles que confiam nas promessas do Criador. A multidão pressiona, empurra e avança, mas Jairo, com lágrimas escorrendo pelo rosto, abre caminho através das barreiras humanas, como alguém que carrega o peso insuportável da própria alma em prantos. O líder da sinagoga, respeitado por muitos, já não se importa com protocolos, status ou qualquer aparência de coragem. Tudo é consumido pela chama ardente do medo de perder a filha. Cada segundo é uma eternidade, e cada passo um grito silencioso por socorro. Porque a angústia de ver uma pessoa amada à beira da morte lhe rouba toda a paz interior. Ele não era um homem de desistir facilmente, mas agora, diante do desespero, ajoelha-se na poeira, a voz embargada pela emoção, dissolvendo-se num grito sufocado. Só Jesus pode transformar a ansiedade corrosiva num sopro de esperança. O rosto de Jairo revela um mosaico de sentimentos: culpa por não ter conseguido protegê-la, impotência diante do sofrimento, terror de perder o que mais importa. A multidão parece surda a esse drama íntimo, pois o ruído do mundo sempre abafa o grito silencioso daqueles que temem perder o amor. Mas Jesus, cercado por vozes, olha para Jairo como se ninguém mais estivesse ali. A urgência do apelo penetra o coração do mestre e, naquele instante, o tempo parece parar. Porque quando o medo de perder um ente querido domina cada batida do coração, a vida se torna um campo de batalha entre a fé e o desespero. Ainda há caminho, cada segundo é um lembrete cruel. E se não houver tempo suficiente? O suor escorre, misturado com lágrimas, e nenhum consolo humano consegue dissipar o terror de perder um filho, um casamento, um amigo, um amor. O medo de ver uma promessa desaparecer sufoca a esperança. E então, enquanto Jesus ainda fala, a notícia corta o ar como uma faca. Sua filha morreu. Não incomode mais o mestre. Seria essa a morte dos sonhos, o fim de todas as tentativas, o colapso da pouca fé que restava? Jairo sente sua alma despencar em um abismo escuro, onde a angústia se transforma em completo desespero. Quantos dos que assistem agora sabem, com todo o seu ser, o que é esse vazio? Quantos já sentiram esse frio, essa sufocação, esse anseio de se agarrar ao que está escapando? É fácil para quem observa de fora dizer, tenha fé, mas só quem enfrentou o terror de perder um ente querido entende como isso os despedaça por dentro. Será que a fé pode sobreviver ao choque de notícias inesperadas, ao silêncio de um milagre tardio? Naquele momento, Jesus se volta para Jairo. Não é apenas um olhar terno, é um olhar que penetra camadas de pânico, decepção e trauma. A voz do mestre é suave, porém firme, dissipando a névoa do desespero. Não tenha medo, apenas creia. Marcos 5,36. Não é apenas uma bela frase. É uma ordem urgente, um convite à confiança quando tudo parece perdido. Não se trata de negar a dor, de fingir que não a sente. Trata-se de crer além das evidências, de colocar o coração no poder que transforma a morte em vida, as trevas em descanso. Quantas vezes desistimos prematuramente porque acreditamos mais nas más notícias do que nas promessas de Deus? Será que o medo da perda pode, na verdade, revelar uma confiança frágil nas promessas daquele que pode dar um novo começo? Jesus entra na casa de Jairo e, diante da cena de luto, pede que aqueles que zombam, aqueles que duvidam, aqueles que não suportam esperar pelo inesperado, saiam da casa. A atmosfera muda. O lamento dá lugar a um silêncio expectante, como se todos tivessem parado para observar não a morte, mas a possibilidade do impossível. A mão de Jesus segura a mão fria da menina e a voz que acalmava as tempestades agora ordena: Menina, eu te digo, levanta-te. Em segundos,
O que era um fim se torna um novo começo. O coração de Jairo se renova, não apenas porque tem sua filha de volta, mas porque descobre uma paz que não depende das circunstâncias, mas da confiança no amor que vence o medo e o transforma em repouso. Não é isso que todos almejamos? Que a paz prometida não seja apenas a ausência de dor, mas a presença ativa de Deus, mesmo no vale da incerteza? Hoje, muitos vivem aprisionados pelo medo de perder seus entes queridos, como se tudo pudesse desmoronar a qualquer momento. Vivem hipervigilantes, ansiosos, tentando controlar cada detalhe, como se suas próprias vidas dependessem unicamente de sua força. Mas a mensagem de Jesus continua relevante. Não deixe que a ansiedade roube sua paz a cada dia. O descanso não se encontra na garantia de que nunca haverá perdas, mas na convicção de que em cada perda existe alguém capaz de restaurar, renovar e surpreender. O medo, mesmo o medo legítimo, não pode dominar seu coração. As palavras de Jesus são o antídoto para a angústia. Fé é escolher acreditar que Deus sustenta tudo, mesmo quando aquilo que amamos parece escapar do nosso controle. Sabe de uma coisa? Pare por um instante e reflita. Você está vivendo dominado pelo medo da perda ou já compreendeu que a verdadeira segurança reside em confiar no cuidado divino? A ansiedade que o mantém acordado à noite é sempre um convite para entregar, mais uma vez, seu futuro, sua família, seus sonhos, nas mãos daquele que pode dar descanso em meio à tempestade. Talvez você esteja ouvindo agora, com lágrimas nos olhos, porque alguém que você ama está doente, longe, ou porque você perdeu alguém e sente que a paz desapareceu para sempre. Mas e se o maior milagre não fosse apenas recuperar o que foi perdido, mas restaurar a sua confiança de que Deus nunca o abandona, mesmo quando todos dizem que é o fim? O medo pode ser avassalador, mas a esperança é mais forte. O próprio Jesus, olhando para você, repete incansavelmente: não tenham medo, apenas confiem. O descanso prometido não é para aqueles que não sentem medo, mas para aqueles que, mesmo tremendo, escolhem crer. Se você assistiu até aqui, é porque Deus está lidando com algo muito profundo em seu coração. Nenhuma angústia é invisível para Ele. Nenhum suspiro de dor passa despercebido. Ao longo desta jornada, cada história bíblica foi mais do que uma lição. Foi um espelho para a sua alma, um sussurro de Deus dizendo: eu sei como você se sente e estou aqui para lhe dar descanso. Não é coincidência que você esteja vendo isso hoje. A inquietação que o atormenta, a angústia silenciosa que rouba sua paz todos os dias. Tudo isso está sendo confrontado agora pela presença daquele que conhece a sua dor e, ainda assim, escolheu amá-lo incondicionalmente. Talvez você se identifique com o sentimento de rejeição, a culpa sufocante, o medo do amanhã, o cansaço de lutar por algo que nunca chega. Talvez você tente esconder uma dor que te consome por dentro, fingindo estar bem, enquanto todo o seu ser clama por ajuda. Mas sabe o que é mais poderoso? Deus não precisa das suas máscaras. Ele quer o que há de mais real em você, seu coração partido. É exatamente aí que Ele age, porque o Deus que cura não espera perfeição. Ele responde à entrega. Chegou a hora de parar de fugir, de parar de alimentar o ciclo de ansiedade, insegurança e medo constante que te sufoca. Essa angústia que insiste em roubar sua paz, dia após dia, não tem mais o direito de te controlar. Ouviu isso? Ela não tem mais esse direito, porque hoje os céus invadiram sua realidade com uma promessa viva. Eu te dou descanso. Não um descanso superficial, mas um alívio que penetra as profundezas da sua alma, que desata os nós do seu peito, que acalma o caos interior, que traz cor de volta ao que antes era cinza. Por isso, quero te convidar a orar. Mas não apenas como alguém que repete palavras. Ore como alguém que se entrega nos braços de um Pai que tudo compreende.
Ore como alguém que sabe que esta oração pode ser o novo começo que seu coração tanto anseia. Feche os olhos. Imagine que Jesus olha para você com ternura e diz: você não precisa mais carregar isso sozinho. Respire fundo. Deixe essa presença tocar sua alma enquanto você repete comigo: Senhor, admito que estou cansado. A angústia me paralisou, a ansiedade me roubou o sono e o medo me faz duvidar até de mim mesmo. Mas não quero viver assim. Hoje coloco minha dor em tuas mãos. Envolve-me em tua paz. Mostra-me que sou mais do que meus erros, minhas perdas, minhas inseguranças. Confesso que preciso de ti. Dá-me descanso, Jesus. Acalma meu coração. Transforma esta aflição em esperança viva. Escolho confiar em tuas promessas. Aceito teu descanso, em nome de Jesus. Amém. Se esta oração tocou você, se algo se agitou dentro de você durante esses poucos minutos, não ignore. Essa paz que você começou a sentir é o início de um processo de cura, e sua alma sabe disso. Mas esse processo não termina aqui. O próximo vídeo que aparece na tela é uma continuação direta dessa jornada. E não estou exagerando quando digo que pode ser exatamente o que você precisa para sua completa libertação. O que você ouvirá lá pode quebrar correntes que você nem sabia que carregava. Não saia sem assistir. Deus ainda tem algo a lhe dizer e você precisa ouvir. Comente abaixo: eu consegui chegar ao fim. Escreva como um ato de fé, como se estivesse gravando no reino espiritual. Não viverei mais escravizado pela angústia. Seu comentário pode ser uma resposta profética para alguém que também precisa ser alcançado. E se você conhece alguém com o coração partido, compartilhe este vídeo agora. Não espere mais. Seja um canal de restauração na vida de alguém. Se você ainda não se inscreveu, agora é a hora. Não por hábito, mas por convicção. Se este conteúdo te tocou, se Deus falou com você pessoalmente, se você sentiu algo se agitar dentro de si, então se inscrever é uma forma de dizer: Senhor, quero continuar ouvindo a tua voz. E que voz é mais preciosa do que aquela que traz descanso a uma alma cansada? Cada novo vídeo é um convite para mergulhar mais fundo neste caminho de libertação, cura e transformação. Esta é a sua oportunidade de caminhar ao lado de alguém que entende a sua dor e tem o poder de transformá-la. Agora, aceite esta promessa como o selo final desta mensagem. Deixe que ela ressoe em seu coração, mesmo depois que o vídeo terminar. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes e me leva para junto das águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Salmo 23, 1, 3. Clique no vídeo na tela. Assista com o coração aberto. O que você está prestes a descobrir pode ser exatamente o que você precisa para romper as últimas correntes que ainda te prendem. Não perca, você não está sozinho e a sua paz já começou a ser restaurada.